Oi turma, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para nossa aula de língua portuguesa, nono ano, onde? O projeto Educa Balsas, educando Balsas e região, educando você, língua portuguesa. Então bem-vindo aqui comigo, seja bem-vindo e mensagem de hoje. O sucesso não vai simplesmente te encontrar, não vai. É preciso sair da zona de conforto e ir atrás dele você mesmo. Então o sucesso está aí, te esperando, mas você precisa o quê? Precisa sair da zona de conforto e ir encontrá-lo. Então sai desse sofá, menino, sai dessa cadeira e vem ganhar o mundo com a gente aqui no Educa Balsas, ok? Continuando com o nosso tema da aula anterior, resenha crítica. Por que continuar a resenha crítica? Porque é um conteúdo bastante importante no nono ano, no ensino médio, e é um conteúdo que requer muito do aluno, ok? Então é por isso que nós vamos ver um pouquinho mais sobre resenha crítica. O componente curricular, como eu já falei, língua portuguesa de nono ano, o campo de atuação jornalístico, midiático e qual é a nossa habilidade? Analisar textos de opinião, resenha, nesse caso, resenha crítica e posicionar-se de forma crítica e fundamentada. Ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos, porque não adianta apenas escrever ou ler, é preciso nos posicionarmos diante de textos como esses, e principalmente textos argumentativos, que requerem argumentos, que requerem a nossa opinião. Então, como sempre, nós temos algum objetivo. O que nós queremos que você aprenda? Reconhecer o efeito de sentido em escolhas lexicais, ou seja, eu utilizo essa palavra ou utilizo outra, qual que fica melhor para construir a minha base, construir a minha tese, construir a minha ideia. Construções metafóricas, escolha das fontes de informação, relacionar as escolhas ao objetivo do texto. Aí eu vou escolher esse recurso de linguagem porque combina com o texto. Eu vou escolher esse recurso de linguagem porque ele se adequa à linguagem utilizada na resenha crítica. Então, para escrever um texto, para produzir um texto, você tem que observar um número, um requisito de, digamos, de recursos, de análises, de pontos, de características. Então, vamos lá. Mas e aí? Na aula anterior eu expliquei o que era resenha crítica. Será que você lembra? Vamos pensar, eu te dou um minutinho para você pensar aí. O que é resenha crítica? Já pensou? Então, resenha crítica é um texto por meio do qual o autor faz uma breve análise, detalhando, descrevendo sobre um determinado assunto, sobre uma determinada obra, e essa obra pode ser um livro, um filme, uma exposição de arte, uma peça teatral, um show, uma música, um poema, pode ser qualquer obra, pode ser um diálogo. Então, de novo, resenha crítica é uma análise crítica, é quando eu destaco pontos positivos, pontos negativos e avalio uma obra, é um resumo com opinião. Entenderam um pouquinho? Então vamos lá. Olha só, resenha crítica aqui pra gente. E é importante pontuar algumas características da resenha crítica. Porque, professora, a resenha crítica é como um artigo de opinião. Sim, seguem o mesmo padrão, mas a resenha crítica tem características próprias que não vão aparecer no artigo de opinião ou em outro texto argumentativo. Então, por isso, vamos estudar. A primeira característica que eu quero destacar é a objetividade. Como assim objetividade? Bem, a objetividade ela é usada para você escrever de forma clara, de forma objetiva. Aqui você não pode ficar com rodeios, você deve evitar repetições. Aqui na resenha crítica, tá bom? Que eu estou falando. Nós devemos escrever com objetividade. Eu vou seguir uma sequência lógica, início, meio e fim. Não vou ficar voltando a toda hora para uma coisa que eu já falei, vou repetir um pensamento, não. Tem que ser objetivo. E por que não pode ser subjetivo? Nós vamos ver que mais na frente da resenha tem sim uma certa subjetividade lá na sua avaliação. Mas quando nós dizemos forma objetiva, é porque você não pode fugir da sequência, da estrutura da resenha crítica e também não pode fugir do tema ali enquadrado. A próxima característica é a concisão.
A concisão é muito parecida com a objetividade. Na concisão, você tem que enxugar ao máximo o seu texto. Já pensou se eu te peço para ler um livro de 50 páginas e digo, Maria, faz uma resenha desse livro tal, que nós lemos aqui semana passada, e você faz uma resenha de 40 páginas. Será que isso é uma resenha? Não, você praticamente reescreveu o livro e esqueceu algumas partes. Então, ao ser conciso, você vai sintetizar, você vai condensar, vai resumir a obra original, a obra que você está analisando e transformá-la em uma resenha crítica, evitando repetições, evitando pensamentos já ditos, já escritos, ideias já comentadas. É uma sequência, tá bom? Você vai início, meio e fim, não tem feedbacks, ok? Próximo, uso da norma padrão da língua. Ah, mas se é uma resenha crítica, eu estou dando a minha opinião, eu posso escrever do jeito que eu quiser. Não, não pode. Na resenha crítica, a linguagem utilizada é a linguagem do quê? Norma padrão da língua. Mas por quê? Porque a norma padrão da língua é a linguagem utilizada em textos argumentativos. Porque esse tipo de linguagem exclui a conotação, que é o sentido figurado da palavra. Porque a resenha crítica precisa ser lida, precisa ser compreendida. Então, eu uso uma palavra no sentido figurado, no sentido conotativo. Dependendo do contexto, da situação, da região, do grupo social, as pessoas podem não compreender. É como se fosse uma gíria. Uma gíria é uma expressão de um determinado grupo social. Os skatistas têm suas gírias, os jogadores de futebol têm as suas, por exemplo, a resenha. Resenha crítica. Então, quando nós vamos utilizar a norma padrão da língua, isso quer dizer o quê? Que o objetivo da resenha crítica, da linguagem da resenha crítica, é fazer com que o leitor entenda o que está sendo escrito ali. Ah, mas talvez ele não pode compreender o que você quis dizer, o que você quis passar de primeira mão, então ele vai reler. Mas a linguagem é a norma padrão da língua, a linguagem denotativa. Por exemplo, eu digo assim, ele comeu a manga, nós temos a manga fruta e nós temos aqui a manga da camisa. Então, como eu usei o verbo comer, logicamente você vai entender que é a manga fruta, mas dependendo de outra situação, de outro contexto, de outras pessoas, alguém pode ficar sem entender. Então, eu evito a linguagem figurada, a linguagem conotativa e vou usar as palavras no seu sentido literal, real, para haver o real entendimento. Nós temos também o que mais? Conhecimento completo da obra. Gostaria de destacar este ponto aqui. Para escrever, para produzir uma resenha crítica, esse ponto é fundamental. Olha só, conhecimento completo da obra. Menino, me diz, como é que eu vou escrever uma resenha crítica, eu vou escrever um texto se eu não conheço esse texto? Tem como? Tem não. Então eu preciso saber se é um livro, o autor do livro, a editora, o ano de publicação, que tipo de gênero é, se é um drama, se é uma comédia, se é um romance, se é aventura, se é ficção, se é terror, tudo isso. Preciso saber um pouquinho também sobre o autor ou a autora do livro, preciso saber a que público ele se destina, preciso saber principalmente qual é o tema tratado ali dentro daquele livro, ou dentro do filme, ou dentro da canção, ou da exposição de arte, como eu comentei no início. Então, conhecer a obra profundamente é tudo para você produzir uma resenha crítica muito boa mesmo. Então, eu deixar aqui esse ponto, conhecimento completo da obra. Ah, professor, mas eu não entendi esse texto. Releia. Professor, eu não entendi esse filme. Assista novamente, reveja aquele quadro, releia aquele poema, peça ajuda, mas entenda a obra em si. Nós temos mais pontos, hein? Olha, texto em terceira pessoa, imprimindo imparcialidade, ideias opostas de maneira organizada. Epa, peraí. Texto em terceira pessoa? Sim. Você está escrevendo, é você que está escrevendo, digamos que é a sua opinião. Só que você vai escrever em terceira pessoa, você não vai se colocar ali dentro da forma verbal. Ao invés de dizer,
Eu acredito que o autor do texto quis passar isso. Você pode dizer, acredita-se, porque isso demonstra imparcialidade. Você não está se colocando naquele momento ali como um avaliador. Não é a sua opinião, é o que você realmente conseguiu enxergar, absorver ali dentro da obra. É o tema da obra, não é a sua opinião sobre o que seja o tema da obra. Capacidade de juízo de valor apoiado em fatos, provas, argumentos consistentes. Olha só, olha bem aqui para mim, você está produzindo uma resenha crítica. Precisa de quê? De argumentos. E esses argumentos têm que ser coerentes, têm que ser embasados em uma verdade. Você não pode utilizar fake news nem mentiras na sua resenha crítica. Então você faz o quê? Você faz o quê? Capacidade de juízo de valor apoiado em fatos. Ah, mas o livro fala sobre aquecimento global. Então você vai se apoiar em fatos verídicos, comprovados sobre aquecimento global, seja dentro da obra que você está resenhando, como de outras obras também. Porque dentro da resenha crítica, você pode trazer outras obras de outros autores para uma comparação, uma associação e principalmente para torná-la mais rica. Temos também fidelidade ao pensamento do autor. Olha só, você que está em casa, do 9º ano ou de outros anos também. Você está escrevendo uma resenha crítica, tem que ser fiel à opinião, ao pensamento do autor. Você vai relatar o que o autor pensa ali dentro daquela obra, no que ele acredita, o que ele vê. E mais lá para frente você vai dar a sua opinião, você vai dar a sua avaliação. Temos mais um, descarte de detalhes irrelevantes. Isso aqui também é muito importante. Como eu já falei, a resenha é um resumo. A resenha é um resumo, só que com uma avaliação, com criticidade, com, digamos, destaque de pontos positivos e pontos negativos de uma determinada obra. Então, o que acontece? Você, quando for resenhar a obra, você tem que destacar, eliminar, tirar, não usar detalhes que sejam irrelevantes, que não sejam importantes para a compreensão, para o entendimento, para a explanação do que você quer extrair dessa obra. Então, nós devemos evitar nomes de personagens que não são protagonistas, que não são principais, marcações de tempo como ontem, daqui a pouco, hoje, agora, porque quando você usa essas marcações de tempo, você vai querer colocar o que essa marcação de tempo está expressando. Então, o seu texto só vai aumentando, aumentando e aumentando. Ok? Então, aqui foram alguns pontos importantes que a gente tem que destacar em uma resenha crítica. Agora vamos para frente. O que deve conter numa resenha crítica? Aí você deve estar pensando, a professora Patrícia falou tanta coisa, ainda tem mais? Tem sim, olha, vem aqui comigo. O que deve conter numa resenha crítica? Olha só o que tem. O título. Gente, o título é bastante importante, muito importante, é decisivo. Ele, digamos que é, uau, é a apresentação, é a capa da sua resenha. O título, o seu título não é o título do livro, não é o título do filme, não, tá? É um título que você vai criar conforme a, digamos, a tese, a ideia que você está se apoiando para escrever a sua resenha crítica. Temos a referência bibliográfica da obra, não pode faltar, tá bom? Os dados, é como se fosse a data de nascimento, o ano de publicação, o escritor, o autor, o diretor, dependendo se for livro, se for filme, você vai colocar ali os dados sobre a obra, seja ela filme, livro, exposição de arte ou outra coisa. Temos também o resumo ou síntese do conteúdo e, de novo, eu gostaria de lembrar. Aqui nessa parte nós temos resumo, ainda dentro da resenha crítica. Você faz um resumo, um condensamento da história, do enredo. Você vai contar de forma breve, destacando apenas os pontos importantes para você ali na sua resenha. E temos também a avaliação crítica ou recomendação. Então, você apresenta a obra, primeiro passo. Segundo passo, conta, resume a obra. Terceiro passo, você vai avaliar, vai destacar pontos positivos, pontos negativos e no quarto passo você vai recomendar a obra ou não, de acordo com a sua avaliação. Então vamos nos adentrar aqui no que temos dentro da resenha crítica. Primeiro, como nós já comentamos até, a introdução.
Ó, você está escrevendo aqui calmamente, pensando, aí vem. Identifique a obra, coloque os dados bibliográficos essenciais da obra. Você começa a sua resenha crítica pelo título, aí o primeiro parágrafo vem composto de quê? Dos dados bibliográficos da sua obra, como eu já comentei. Depois você apresenta a obra, situe o leitor descrevendo em poucas linhas todo o conteúdo do texto a ser resenhado. Então, vou colocar os dados e vou falar um pouquinho sobre a obra, que é uma breve apresentação. Essa é a nossa introdução, é a nossa apresentação, primeiro passo da resenha crítica. Então, eu trouxe aqui um exemplo da introdução. Nós temos aqui uma resenha crítica, o título é Os Penetras 2, quem dá mais? Barra crítica. Essa resenha é de Camila Souza. Então, temos aqui ó, o título, Os Penetras 2, quem dá mais? Crítica. A autora da resenha, Camila Souza. Aqui eu trouxe a capa do filme, tá? Não é necessário você, quando você produzir uma resenha crítica, imprimir uma imagem, alguma coisa, não. Caso o professor peça aí na escola, mas não, na resenha crítica não vamos colocar imagem. Aqui só foi para ilustrar um pouquinho e você conhecer um pouco desse filme. Então vamos para a introdução. Dirigido por Andrusha Washington, de Os Penetras e Sob Pressão, o filme começa mostrando Beto, Eduardo Sterblit, desolado após ser enganado por Marcelo Adnet, e internado em uma clínica psiquiátrica. Nessa trama, Laura, Mariana Ximenes e Nelson, Stefan Nessessian, reaparecem e um novo objetivo surge, enganar o russo Oleg para conseguir um bom dinheiro. Temos aqui a introdução, olha o que aconteceu. Falamos um pouquinho da obra, dirigido por quem, trouxemos o que ele também já dirigiu, esse diretor, e como começou o filme começa mostrando o Beto, e trouxemos alguns personagens e atores. Aí o que acontece? Uma pequena apresentação, uma breve apresentação da obra. Essa é a introdução. Aí nós temos depois o desenvolvimento, que é a maior parte da sua resenha crítica. Você vai desenvolver aquilo que apareceu lá na introdução de forma profunda, ok? Então nós temos aqui você escrevendo de novo e o que acontece? Ao mesmo tempo em que resume a obra, você já pode ir expondo a sua opinião. Muitas vezes isso aqui vai depender do professor, vai depender de onde você está, se é no 9º ano ou no 8º ou numa universidade, vai depender do professor, ok? Se ele vai pedir um desenvolvimento que é só resumo ou desenvolvimento onde você vai poder expor a sua opinião. Mas aqui nós temos o desenvolvimento com a opinião da autora Camila já dentro, ok? Então vamos ver um pouquinho mais. O desenvolvimento também consiste em um resumo com crítica aberta, em que se apresentam as ideias principais do autor, unindo-as e ordenando-as. Resumo com crítica aberta. Ideias principais do autor. Então, o que acontece? Você vai resumir, você vai, digamos, colocar o que o autor quis mostrar, quis transmitir dentro, nesse caso, do filme, aí você vai interligando essas ideias. O roteiro foi assim, a fotografia foi assim, a filmagem foi assim, os personagens foram dessa maneira. Então, você vai ligando todos esses pontos para chegar lá no final você avaliar positiva ou negativamente. Mas lembrando, aqui no desenvolvimento, você vai evitar detalhes irrelevantes, detalhes que não vão, digamos, ser necessários para a sua compreensão ou para a compreensão do leitor. E principalmente você vai destacar o que você quer, porque a resenha crítica é sua. Então, o que você está, digamos, criticando? E lembrando que criticar não é apenas dizer, eu gostei, é muito boa. Não, eu não gostei, não é boa. Como nós vimos ali anteriormente no slide, a crítica é feita a partir de um embasamento em argumentos consistentes, argumentos sólidos que vão aí basear tanto a sua opinião quanto a opinião do leitor. Porque, como eu já falei, a resenha crítica também é o quê? Gênero argumentativo, ela influencia você que está lendo. E aí nós temos um exemplo de desenvolvimento, ainda resenha crítica de Os Penetras 2. Diferentemente do primeiro longa,
a sequência não tem Marcelo Adnet no tempo todo, com seu personagem Marco aparecendo apenas em algumas cenas com Beto. A trama dá uma justificativa para isso, mas a decisão pesou muito nos rumos do filme. Com todo o humor praticamente na mão de Sterblitch, ele se perde nos exageros e se torna muitas vezes um personagem chato. Olha só, ele contou a trama, contou aqui um pouquinho do enredo e fez o quê? Já foi dando a sua opinião. A Camila já foi aqui, digamos, avaliando, analisando criticamente o enredo do filme. Primeiro, ó, a sequência não tem Marcelo Adnet no tempo todo. Aí aparecem apenas em algumas cenas com Beto. Que isso? Essa decisão de não colocar, segundo a autora da resenha, essa decisão de não colocar Marcelo Adnet aparecendo mais vezes no filme pesou nos rumos do filme. Essa é a opinião da Camila, gente. Com todo o humor praticamente nas mãos de Sterblitch, ele se perde nos exageros e se torna muitas vezes um personagem chato. Então o que? Ela contou um pouquinho, uma determinada personagem aparece mais e outra que é importante, que é engraçada, aparece menos. Ela faz essa comparação e disse que a personagem que aparece mais, ela exagera nos exageros. Olha, eu também aqui usando uma hipérbole. Ela comete muito exagero e isso não é cômico, isso não é engraçado, isso se torna chato, isso se torna cômodo. Então, isso pesou muito dentro do enredo do filme. Aí, o que aconteceu? Aí, pela essa palavra chata, esse recurso que ela usou aqui, essa palavra, essa expressão chato, já deu para perceber o quê? Que ela já tem um pensamento positivo ou negativo do filme Os Penetras. Eu não vou responder não, eu vou deixar você pensar para nós chegarmos lá no nosso último tópico. Mas pensa bem, se ela usou a expressão se torna muitas vezes um personagem chato, não, vou me calar e não vou dizer, vou deixar você pensar aí que está em casa, tá? Então aqui é o desenvolvimento. Ela trouxe um pouquinho, resumindo a obra, resumindo o enredo, e já trouxe a opinião dela dentro, destacando os pontos que ela queria destacar. Continuando com outro parágrafo de desenvolvimento. Só pela sinopse, já é possível entender um dos problemas de Os Penetras 2. A trama é confusa. Personagens aparecem na história apenas por coincidência. Situações mudam de forma extremamente inesperada e pouco coesa. O roteiro é tão fraco que as risadas não chegam e os absurdos em tela ficam sem justificativa. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada, porque você já descobriu qual é a opinião da Camila sobre o filme Os Penetras 2, não já? Nesse parágrafo, ela diz toda a sua opinião. Olha só, vamos destacar aqui. Ela diz o quê? A trama é confusa. A trama é confusa. Então, é legal assistir um filme no qual a trama é confusa? Que a gente não entende direito? Não. Personagens aparecem na história apenas por coincidência. Gente, mas uma história, um enredo é entrelaçado. E eles aparecem por coincidência? Isso se torna cada vez mais confuso. Situações mudam de forma extremamente inesperada e pouco coesa, sem lógica. Muito confuso. O roteiro é fraco e não traz risadas. E os absurdos não têm justificativa. Então, gente, a Camila aqui foi muito opinativa, ela deu a opinião dela nessa resenha crítica. Mas eu não vou dizer se ela avaliou de forma positiva ou negativa, é você que tem que decidir aí em casa. Então, o que acontece? No desenvolvimento, novamente, a Camila foi contando, resumindo a história, sintetizando a história, e dentro de cada ponto ela já foi dando a opinião sobre um personagem, sobre uma escolha de enredo, sobre uma escolha de fotografia. Então é isso que você também vai fazer. Lembra, lá na introdução você apresenta, traz os dados sobre a obra, um pouquinho sobre o autor. No desenvolvimento, você vai resumindo a obra, a gente é resumindo, né, contando detalhe por detalhe, não, tá bom? E você já pode ir também avaliando, dando a sua opinião, mas cuidado, também não exagere no positivo ou no negativo, seja balanceado. E por fim, dentro da resenha crítica, nós temos a conclusão. Escreva aí, conclusão. Olha só, o enfoque da conclusão deverá ser a opinião de forma mais direta.
No desenvolvimento a gente viu que a gente pode se aprofundar, mas na conclusão não, ó, deverá ser a sua opinião de forma mais direta, mais prática, mais concisa, você vai dizer de uma vez. Claro, não pode ser grosso, tem que usar lembra, a linguagem padrão, gramática padrão, também não pode ser grosso, eu gostei porque é bom. Não, também não é assim, não é? Você vai utilizar uma linguagem adequada, as palavras adequadas. Não precisa ser uma linguagem rebuscada, com palavras difíceis de compreender. Não, uma linguagem simples, mas que vai seguir a norma padrão. Pontos mais relevantes ou necessários. Aqui na conclusão você vai relembrar um pouquinho os pontos relevantes ou necessários, para daqui a pouquinho você recomendar ou não a obra. E depois da conclusão vem a recomendação da obra. Aí eu pergunto para vocês, será que a nossa amiga Camila recomendou a obra? Nesse caso a obra é o filme Os Penetras 2. Deixa eu lembrar, na introdução ela falou sobre o diretor, falou que o diretor já produziu outros filmes na mesma linha do cômico. Ela falou que contou um pouquinho sobre a história, apresentou alguns personagens com seus nomes na vida real. No desenvolvimento, ela foi contando um pouco do enredo, da história em si e foi avaliando alguns pontos. Aí você lembra se ela avaliou de forma positiva ou negativa? E agora aqui na conclusão ela vai fazer uma amarração, um fechamento, uma conclusão. Ela vai retomar pontos relevantes, pontos relevantes ou necessários para poder daqui a pouquinho recomendar a obra. E agora vamos para a conclusão e vamos ver o que foi que a Camila falou. Infelizmente, Os Penetras 2, quem dá mais, é o título do filme, entra para a lista de sequências que não possuem justificativa. A história não é boa, os personagens não mudam e não há diversão. Melhor escolher outro filme para o fim de semana. E aí, será que com essa resenha crítica você vai assistir Os Penetras 2? Eu particularmente, eu não vou querer. Porque, pela avaliação da Camila, é um filme chato, cansativo, as personagens não tem, assim, o papel das personagens não tem lógica, apesar de ser um filme para sorrir, para trazer gargalhadas, segundo a Camila, não traz, de acordo com a Camila, é um filme que te deixa assim enfadado e cansativo e cansado. Então, olha só de novo, retomando a resenha crítica. Aqui é a recomendação. A Camila não recomenda essa obra. Não recomenda que você assista esse filme, porque, como eu já falei, ele é chato, é cansativo, é isso e tudo mais. Então, eu acho que você já deu a entender um pouquinho que é a resenha crítica, não é? É um texto no qual você vai fazer uma análise de uma obra. Nesse caso, a obra foi o filme Os Penetras 2, quem dá mais? Aí, dentro dessa resenha crítica, você vai colocar a introdução, que é a apresentação inicial, onde você vai colocar os dados bibliográficos da obra, ano de publicação, autor, escritor, direção, se for filme e tudo mais. No desenvolvimento, você vai trazer pontos relevantes, contar um pouquinho da história e dentro de cada pouquinho você pode ir colocando a sua opinião, mas lembra, a sua opinião é embasada dentro dos pontos da obra. Você não vai criar uma opinião sobre o filme que não tem nada a ver, que não seja coesa, não. Tem que estar de acordo. Se eu vou falar de um personagem que é cansativo, por que é cansativo? A Camila falou aqui, porque que o personagem tal era cansativo, porque ele utilizava de muitos exageros, então ficou uma coisa meio chata, toda hora ele fazia a mesma coisa, então é chato, é cansativo assistir a mesma coisa durante todo o filme. Depois do desenvolvimento vem a conclusão, que é o fechamento. Você vai novamente retomar os pontos relevantes ou necessários e aí você vai fazer a sua recomendação. Mas você não vai escrever assim não. Eu, Hugo, recomendo a obra. Eu, Andréia, recomendo a obra. Não, não é. Veja que em nenhum momento ela utilizou esse eu. Lembra, nós falamos que a resenha crítica é em terceira pessoa, do singular. Aí o que acontece, entra para a lista de sequências que não possuem justificativa. A história não é boa, ela utilizou aqui a terceira pessoa do singular. É impessoal, imparcialidade, ok? E aqui ela não disse em nenhum momento que
recomendo. Não, não precisa utilizar a palavra recomendar, ou então assista, ou então não assista. Pelas palavras dela, pelas expressões que ela utilizou, nós podemos perceber se a indicação da nossa amiga Camila, que escreveu essa resenha, é para assistir ou não. E aí, entendeu um pouquinho a mais de resenha crítica? Eu espero que sim, porque eu caprichei nesse material de hoje. Sabe por que eu caprichei? Para você que está em casa, para você que está aí no projeto Educa Balsas, para você aprender cada vez mais. Então, o que vimos hoje? Resenha crítica. E você também faça uma resenha. Quando terminar a aula aqui, pegue o seu caderno. Se não, eu estou com dúvida. Como é que eu vou? Não sei, essa aula... Gente, essa aula está lá no nosso canal no YouTube, Educa Balsas. É só você entrar no YouTube, se você puder, tiver como, pedir alguém para entrar por você. Se inscreve lá no canal, dá o seu like, dá tudo que você puder, mas assista tanto na TV quanto no canal. E o que acontece? Não esqueça também, mantenha suas atividades em dias lá na sua escola, seja ela pública, seja ela particular. Acompanhe integralmente a sua escola e vamos juntos mudar a cidade de Balsas para uma cidade muito, mas muito melhor. Então, eu agradeço pela participação de cada um de vocês hoje. Eu desejo a todos bons estudos e nós nos encontramos na próxima aula de português. Tchau, tchau, garotos!